A gente sempre acaba citando aí filmes quase Filme de sempre país. dos mesmos países. Vai a gente aparecer um sempre Sri Lanka aqui agora. Não, eu pensei em você antes, tá? Eu pensei em você. Mas a gente sempre acaba falando de filmes sempre do mesmo país, né? Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. E hoje, cara, eu quero aproveitar um pouco do seu conhecimento, do que eu sei que você conhece de cinema, do que eu sei que você tem de repertório, de professor, de quem tem curso, de quem fala de cinema no YouTube, pra indicar pra gente um filme de um país diferente. Então a ideia são 9 indicações de filmes de países aí não óbvios. Cada um é um número. Eu vou deixar você escolhendo os números aí aleatoriamente pra gente ter um pouco de... 9, que é o dia do meu aniversário. Número 9, glorioso filme, um bom filme do, vamos lá, Irã. Irã. Cara, Irã não tem como escapar de Kiarostami. Então vai Alguém Apaixonado. Do que é esse filme pra você? Cara, o Kiarostami, ele é um cineasta muito interessante porque ele mistura... Ele é um cara que mostra pra gente que o cinema, ele é uma interseção entre a ficção e o documento. Então, toda essa questão de discutir o que é documentário no cinema e o que é ficção no cinema é uma coisa meio difícil de se fazer, e quando a gente fala de Kiarostami, isso fica ainda mais complicado. Porque ele é um cara que concebe o mundo enquanto matéria, enquanto documento, e ele documenta a ficção. Essa que é a parada. Então, assim, todo filme do Kiarostami vai ser um pouco sobre isso, sobre a documentação da realidade. Mas não a documentação da realidade tal como ela é, mas uma documentação da ficção da realidade. E aí, por exemplo, eu vou dar só uma percorrida. Se você pega um filme como Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Kiarostami, é um filme um pouquinho mais ficcional, mas ele já é uma documentação da vida de um estudante no Irã que precisa conviver com essa educação mais rígida, uma lógica familiar e cultural mais rígida ali numa cidade mais pobre no Irã. Aí ele faz esse filme, e em seguida ele faz um filme chamado E a Vida Continua, que conta a história do diretor do filme anterior, que é ele, mas no filme é um ator, indo atrás do menininho que atuou no seu filme anterior. Por quê? Porque tinha ocorrido um terremoto no Irã que devastou aquela cidade onde ocorreu o filme. Então ele faz uma ficção sobre o diretor, que é ele mesmo, procurando o ator. Nossa, que loucura. Lindo. E aí, em seguida, ele faz um outro filme chamado Através das Oliveiras, que é um making-off, uma ficção de making-off do E a Vida Continua. Nossa. Então ele faz o making-off do E a Vida Continua, e nesse making-off de A Vida Continua ele introduz um casal, um melodrama, de um rapaz e uma moça que desejam se casar, mas só que naquela concepção de família no Irã, existe uma lógica de amor proibido. Ela não pode casar com ele, mas ele quer casar com ela, só que isso tudo é real ao mesmo tempo. É uma história de verdade, é uma ficção, mas é de verdade. Então, assim, é um cara que mistura ficção com documento, brincando com a própria realização do cinema. Eu falei Alguém Apaixonado, mas vai esses outros 3 filmes também. Pô, maravilha. Próximo número aí, professor. 7. Número 7, um bom filme, esse é fácil. Chinês. Cara, então, chinês eu vou conceber Hong Kong e Taiwan, que é China. Tá bom, você que assume o seu B.O. de política aí. Então vamos pegar um filme do Tsai Ming-liang. Eu vou indicar Rebelde do Deus Neon. Rebelde do Deus Neon. É um filme do cinema de fluxo, do Tsai Ming-liang. Ele faz também Vive l'Amour, que é um dos filmes mais conhecidos dele. E é a história de jovens, de fato, meio rebeldes naquela condição ali, vivendo a vida. E é basicamente isso, só. É isso? É basicamente isso. E o cinema de fluxo, ele tem essa questão. Ele não tem a preocupação de controlar a natureza, sabe? Eu sempre falo que o cinema é uma janela pro mundo. Você senta na sala de cinema, você olha pra tela como uma janela pra um mundo novo. É quase como uma alegoria das cavernas platônicas, sabe? Você tá na caverna e você enxerga o mundo das representações. Só que o cinema de fluxo, e esse mundo das representações é a controlação do mundo real, disposto e dimensionado pra gente de forma com que aquilo que é desinteressante está fora de tela. Só que como é que é a janela do mundo, né? Quando a gente olha pela janela, o que a gente vê? A gente vê a árvore, o vento batendo, a gente vê o passarinho voando, o passarinho cantando, a gente vê pessoas que passam na rua e, por acaso, de repente, você vai ver um carro batendo numa árvore. O que o cinema clássico moderno fazem? Conta a história do carro batendo na árvore, que é isso que interessa. O que o cinema de fluxo conta? Conta a história da árvore, do passarinho, do vento batendo, por acaso um carro bateu na árvore. Então é um pouco sobre isso, cinema de fluxo. Próximo número. 2. Número 2. Um filme da França. Francês. Eu indiquei o Ciúme, hoje, né, do Claude Chabrol, que é um dos meus filmes favoritos. Eu vou indicar, da França, um outro filme estrelado pela mesma atriz, que é a Emmanuelle Béart. Eu vou indicar A Bela Intrigante. A Bela Intrigante é sobre um pintor que tá tentando encontrar a sua pintura ideal. Ele quer encontrar a pintura ideal, só que como ideal, como o nome indica, é uma ideia. Então ele tá tentando encontrar frequentemente essa pintura, e é uma pintura do nu,
da Emmanuelle Béart. E é isso, ele vai tentar encontrar essa pintura, vai tentar encontrar esse ideal. Pô, aí tem uma Ele galera tá assim assim, que tá muito tempo vendo Moça Pelada também por aí, viu? 4 horas de filme. Nossa senhora! 4 horas dele tentando encontrar o seu ideal. Próximo número aí, professor. Vamos pegar aí um filme da Rússia. Rússia, vale roubar e botar a União Soviética? Pode pôr a União Soviética se quiser. Tá. Tá na Rússia, tá lá. Vamos de Vai e Veja. Pô, é mesmo? Vai e Veja. Pensei que você não ia indicar isso. Não, o meu favorito da União Soviética é Um Homem com uma Câmera. Tá. Mas aí eu já tô falando de filme do cara que só passeia, o cara que tá encontrando pintura ideal, o cara que tá... Então vamos pegar um Vai e Veja, um negócio mais, tipo, esse você vai gostar, todo mundo vai gostar. Esse é martelada. Porra, é pancada, assim. É papo de tu assistir esse filme e falar, não, esse aqui é o filme mais impactante que eu já vi na minha vida. Pô, eu falo pra você que eu vi. Eu gosto muito de filme de guerra, nunca Sim. tinha visto esse. Eu vi e falei assim, cara, acho que esse é um dos filmes de guerra que eu mais fiquei chocado. Sim. De papo de às vezes pausar o filme um pouco e falar assim, puta, acho que preciso dar Pesadaço. dar um minutinho aqui. Parabéns pra quem conseguiu ver isso no cinema, eu Sim. não conseguiria, assim. Melhor filme já feito, de guerra já feito. Fácil. E é maluquice, né, cara? E Ele conta a história da invasão nazifascista na Bielorrússia, na antiga União Soviética. A União Soviética foi o palco, foi o território mais devastado na Segunda Guerra Mundial, mais pessoas mortas pela invasão nazifascista. Enfim, então é um filme que vai contar a história justamente sob essa perspectiva. Pra vocês que estão já cansados, já acostumados e cansados dessa representação da Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva estadunidense, sobre o exército estadunidense, vale a pena dar uma conferida e ver esse lado soviético, aquele que verdadeiramente venceu a guerra. O que eu acho muito louco desse filme, que acho que é uma parada que a gente não vê em Hollywood e outras produções, é que é um filme de guerra que ele não é limpinho. Não. Você pode pegar qualquer outro filme que tem, assim, o Resgate do Soldado Ryan, Além da Linha Vermelha. Você pode pegar no filme que você quiser. Cara, nenhum deles Existe tem... um processo de espetacularização que precisa ser palatável pro espectador, né? E tem a coisa heróica, e tem a Sim. coisa... Eu gosto muito de ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que tem em todo livro que você vai ler, tem a questão dos crimes sexuais que tiveram, tem os crimes humanitários, e isso longe, porque a galera fala muito do Holocausto, mas tinha um próprio Sim. Holocausto pessoal que tava acontecendo da Europa, né? Sim. Esse é um filme que ele não passa pano pra isso. Não. Então, pô, o que acontecia nos vilarejos que eram invadidos? Cara, é horroroso. Assim, o que acontece com a garotinha lá, que é amiga do rapaz, e de você ficar com o próprio vilarejo dele, né? Tem uma cena chocante quando eles passam pela escola e a menina olha pra trás, assim, E é uma coisa que, assim, é um filme de guerra que ele não tenta ser heróico, né? Não é vá pra guerra. Não tenta ser palatável, né? Assim, é uma coisa pra você sentir de fato o peso daquilo. O que foi aquilo naquele território. Né? Próximo filme, próximo número. 5. Número 5 é a gloriosa Argentina. Aí essa é a mais fácil da lista, vai. Fácil? Pô, pra indicar um filme da Argentina tem um monte. Tem um monte, mas eu não... Vamos ver se você consegue não ser óbvio, professor. Cara, Se fala o segredo dos seus olhos, a gente termina o podcast agora. Não. É legal, mas não. Da Argentina eu vou indicar A Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia Martel. Sobre o que é? É também um filme do Cinema de Fluxo, Aí, na ó. Argentina. Só que esse aqui tem um gatilho mais interessante, digamos assim. Não que seja... Eu acho o filme chinês que eu falei muito melhor. Mas esse também é muito bom. Conta a história de uma moça que tá indo pra uma cidade. Em determinado momento, ela atropela alguma coisa. Só que ela resolve não olhar pra trás. Ela segue. E ela vai conviver com essa dúvida do que foi que ela atropelou. Só que nós, enquanto espectadores... Ela não sabe. Mas nós, enquanto espectadores, sabemos. Ou é um cachorro, ou é uma criança. Mas a gente não sabe o que é. Nossa, Vamos lá. parece pesadíssimo. É forte. É forte muito mais do que ser sobre a criança ou ser sobre o cachorro, porque isso nem importa muito pro filme, tá? Aham. Isso que é muito interessante. Não importa a criança ou o cachorro. É o peso dela. É o peso da consciência dela. Filmaço. A Mulher Sem Cabeça. Próximo, vamos lá. 3. Um filme da Espanha. Espanha. Cria Corvos, de Carlos Saura. Sobre o que é? Cria Corvos, de Carlos Saura conta a história de uma criança... Conta a história da criança, não. Conta a história de uma mulher que passa a relembrar da sua infância. Momento esse em que ela perdeu o pai e a mãe num espaço curtíssimo de tempo. E por isso, ela acredita que ela controla a morte. Ô, louco. Lindíssimo esse filme. Pesadíssimo. Conta um pouco sobre como a criança lida com a morte. Como a criança lida com esse conceito morte. Filmaço. Cria Corvos. Legal. Que tem, inclusive, no filme, o que é pra mim, a maior atuação infantil da história do cinema. Louco. Da Ana Torrent. Próximo, 4, 6 ou 8? 8. Cuba! Pô, Cuba. Vamos de Memória de Subdesenvolvimento. do que fala isso daí? Do Tomás Gutierrez Aleia. É um filme que tenta meio que criar um retrato. Ele é um filme meio novela vague.
Uhum. mas ele tenta criar um retrato do dia 1 pós-revolução, que é essa Cuba do dia 1 pós-revolução, porque todas as contradições capitalistas anteriormente apresentadas, pré-revolução, ainda estão nesse contexto, porque é isso uma coisa que a galera confunde, né? Revolução, dia 1, ponto, tá tudo beleza, sabe? Não. Então, as contradições ainda estão lá. O que é a vida desse cidadão que antes vivia sobre um contexto e agora vive sobre esse contexto de revolução. Então, é um filme que tenta capturar esse espírito de um momento imediatamente após. Boa. Muito legal. Então, entre 4 e 6. 4. 4. É um filme aí, ó, da maravilhosa Alemanha. A Alemanha. Cara, a Alemanha. Eu não queria ser óbvio. Tá, então não vou ser óbvio. Eu vou indicar... Pra galera que me segue vai ser óbvio, mas Phoenix, do Christian Petzold. Sobre o que é? Phoenix, do Christian Petzold, conta um pouco sobre sobre os fantasmas do passado da Alemanha. Portanto, essa vergonha do passado do autoritarismo, do nazismo e tudo mais. Então ele vai contar a história de uma moça que saiu dos campos de concentração, uma judia que sai dos campos de concentração, e ela muda o rosto. Ela faz uma cirurgia, muda o rosto por completo, e depois de fazer esse processo, ela vai atrás do marido dela. Só que existe uma desconfiança com o marido dela, porque ela não sabe se foi o marido dela que entregou ela para os nazistas. Então ela vai atrás do marido, ela muda de rosto até muito por conta disso, pra tirar essa dúvida e tudo mais, e começa a conviver com ele como se fosse Uma outra pessoa. uma outra pessoa, mas uma outra pessoa que tem semelhanças com a anterior. E o marido dela passa a usar essa pessoa que ele acha que é outra pra conseguir a herança dela. E ela vai com esperanças de aquele cara, de que ele ainda a amava, e eu não posso contar mais que isso. Pô, Porque bom. o final desse filme, Loucura? nossa senhora, é um dos finais, assim, de arrepiar Ixi. até o... Esse eu quero ver, eu fiquei curiosaço. Vou nem falar o nome do lugar. Ó, e pra terminar, mas vai ser muito fácil pra você. Você nem... Japão. É meu favorito. Japão. O meu cinema favorito é o Japão e o outro que você não colocou, que é a Itália. Então, os meus 2 cinemas favoritos do mundo é Itália e Japão. Então, o Japão, porra, Han, do Akira Kurosawa. Não, vai, o mais fácil. Você é do Hans, já falou várias É vezes. meu filme favorito de todos os tempos. Então, Pô, assim, não. Vai, Tá, vai. outro, japonês. Cara, então vamos de Onibaba, do Kaneto Shindo, pra botar um filmezinho de terror na lista. O Onibaba é um filme de terror erótico. Ó, Ele vai contar a história de uma mãe e a esposa de um cara que foi pra guerra, lá em 1400 e tanto no Japão. Foi pra guerra. Elas não sabem se ele tá vivo, se ele tá morto, não sabem nada disso. Em determinado momento na história, chega um outro cara nesse vilarejo. E essas 2 mulheres, elas vivem de matar esses combatentes e vender suas armaduras. Elas sobrevivem disso. Só que chega um cara que essa moça, a mulher do marido lá, não mata. Não só não mata, como ela começa a ter tensões sexuais ali com ele. Só que a mãe ainda é mãe. E ela começa a meio que vingar pelo seu filho. E aí ela veste a máscara Onibaba. Você tinha, inclusive, essa máscara, aquela máscara, sabe? Sim. Veste aquela máscara, começa a perseguir ela como um espírito da culpa, sabe? Uma culpa pelo sexo e tudo mais. Então, assim, filmaço esse filme. É o meu filme favorito de terror na história do cinema. Só não é o favorito porque tem Profundo Rosso, mas é o segundo filme favorito da história do cinema. De terror. Onibaba. Quer falar de um italiano pra aproveitar? Italiano, eu vou... Profundo Rosso. Filmaço? Profundo Rosso do Dario Argento. Filmaço. Muito bom. Não, Dario Argento é lindo. Mas pra quem não sabe o que é Profundo Rosso? Profundo Rosso é um giallo italiano, que é o terror italiano que precede o slasher, né? Que é essa lógica de uma espetacularização da morte, de você espera pela próxima morte pra saber como essa morte vai ser plasticamente. Então os filmes do giallo, eles não têm interesse necessariamente pela história, mas de como aquela história te levará para a próxima morte. Mas Profundo Rosso vai contar a história justamente de uma morte específica que um personagem vai investigar. Então tem todo aquele lugar do whodunit, né? Quem matou. E aí existem inúmeras possibilidades, você tem que descobrir quem é e tudo mais. Mas como o Dario Argento constrói plasticamente esse mundo que é brilhante. A trilha sonora do Goblin, puta que pariu. É maluquice. O Dario Argento, acho que é... Pra quem gosta de terror, você começa a consumir um terror meio americano e tal. Talvez você vá pra um japonês. Na hora que você cai no italiano, Porra, você olha, você tem que voltar. Você fala assim, pô, tudo aquilo que eu vi tá aqui. era influenciado disso daqui, né? Sim. Tipo, quando eu fui descobrir a influência do cinema italiano no John Carpenter, Sim, porra. faz eu ter que rever o John Carpenter Sim. pra eu olhar e falar assim, não, agora eu preciso rever isso daqui, porque Sim. faz mais sentido o John Carpenter depois de ver Dario Argento do que antes.
A galera costuma conhecer o Dario Argento por causa do Suspiria, né? Que É. o filme mais conhecido dele. Foi Teve o remake agora? remake agora do Luca Guadagnino. Também é muito bom. Bom. Eu acho os dois muito equivalentes, inclusive. Até porque eu acho Suspiria do Argento um dos menos melhores dele. E quando eu digo menos melhores, porque é bom pra caralho também. Mas, pô, é o diretor de Profundo Rosso, de Suspiria, Fenômena, Ténebre. Pô, o cara Tem uns filmes Pode, bonitos mas- de ver. Nossa, Bonito, assim. De você olhar e falar isso. bonito, assim. é você encontrar beleza na morte. É aquele sangue laranja escorrendo, sabe? O Suspiria, eu acho que assim, cada frame é um fundo de tela que você pode Sim. pôr no computador, assim, que é incrível, Sim. assim. Lindo demais, lindo Pô, demais. maravilha aqui, ó. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E é nóis. Valeu!